Amém. Então eu vou ir para onde meu pai está. Esse era o vídeo, quase. Esse era o vídeo que eu ia colocar. Lá na minha. William, graça e paz. Shalom Adonai. Aí depois eu me arrumo. Mas não do pé. Agora. Chegou. Graças, paz, Francisco. Roberto da Costa Brava. Tamo junto. Graças, paz, Francisco. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na santa paz de Cristo. Como é que você está? Agora estamos na bênção. Depois de uma adrenalina aí na comunidade. Estou sabendo. Foi uma intercorrência que houve ali. Né? Um malfeitor e outros malfeitores querendo fazer justiça com as próprias mãos. E a gente, como pastor, como agente de paz, né, às vezes tem que se expor e evitar o pior. Graças a Deus está tudo em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora estamos aqui para esse tempo maravilhoso na presença de Deus. Né? Amém. Nosso tema hoje é paternidade divina, um tema que o Senhor gosta muito. E a gente vai orar primeiro, pedindo ao Senhor que nos conceda toda a graça e toda a direção e que o Espírito Santo fale a cada coração que vai nos acompanhar hoje. Né? Papai querido, nós te adoramos e te bendizemos e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza neste tempo, de forma, Senhor, que a tua palavra se torne como de fato ela é, viva, poderosa, capaz de penetrar até a divisão das juntas e medulas de alma e espírito, e que ela produza, Senhor, vida a cada coração que está nos ouvindo hoje. A tua palavra, Senhor, ela tem a revelação no espírito para todos que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço para o nosso amigo, pastor Paulo, aliás, Djalma Luiz, lá da cidade de Ribeirão, né? Lá da cidade de Djalma, grande Djalma, viu? Grande Djalma. Roberto, lá de Desterro, Abril Lima. Também Betânia está conosco. O William, todos os dias presente, lá do Rio de Janeiro. E vamos começar. Paternidade divina. Pode ficar à vontade, porque eu sei que o senhor tem muito para falar sobre isso. E o grande desejo de Deus é ser pai de multidões. E então o senhor pode ficar à vontade e discorrer sobre a temática que o nosso povo está a fim de lhe ouvir. Amém, Francisco. Eu quero que seja um bate-bola, um jogo de perguntas e respostas, né? Se você tiver alguma pergunta, né, e tiver dentro do nosso cabedal de conhecimento, né, nós vamos tentar responder, mas salientando, Francisco, aquilo que eu já tinha falado outrora, a paternidade como um alvo de Satanás, porque ele sabe que ele vai gerar uma desestrutura psicológica, emocional, espiritual,
e social, Francisco. Como eu falei antes, eu vivi essa ausência de paternidade na prática e também percebo nos relacionamentos, tanto no meu trabalho, que eu lido com juventude, eu sou professor do grau técnico, além de pastor, eu lido com a faixa etária de pessoas de 18 anos até 45 anos, que estudam no grau técnico. Então, eu vejo a paternidade não só como um assunto teórico, Francisco, e prático, assim como todos os pastores, onde o índice de depressão, de síndrome do pânico, de famílias desestruturadas, de falta de honra, de falta de lealdade, de identidade, e aquilo que nós falamos na live passada, né? O legado que a ausência da paternidade deixou numa geração. Hoje vivemos numa geração, Francisco, que tem dificuldade de honrar, que tem dificuldade de respeitar a figura de autoridade. Hoje os maiores problemas ministeriais é nessa questão de autoridade. Autoridade no sentido de ausência dessa paternidade. Como você falou e ressaltou de forma muito contundente, Jesus, ele quando vai se relacionar com o Pai, no Antigo Testamento você tinha Yavé Tsikenu, Yavé Shammah, Yavé Shalom, Yavé Sabaote e principalmente o tetragrama santo, né, que é impronunciável, mas que traduzido para o português, o tetragrama ficou o Senhor. Então essa perspectiva de Deus como o Senhor, como diz em inglês, né, o Lord, né? E você se relacionava com Deus, né, tremendo, maravilhoso. E no Novo Testamento você vai encontrar outra faceta da divindade. E na oração do Pai Nosso, Jesus não chama Deus de o Senhor, Yahvé, ou Elohim, não é? Pluralidade de deuses no sentido que Deus é um e equivale a todos os demais. Ele começa dizendo Abba, Pai. E isso é chocante, Francisco. Isso é paradoxal para a época. Porque Jesus se atrevia a ser intitulado Filho de Deus. Ele alegava uma paternidade em relação ao Criador. Então, isso na época, na teologia judaizante, na cosmovisão teológica do que era o relacionamento entre a criatura e o Criador, entre o servo e o Senhor, Jesus coloca outra faceta do relacionamento com o transcendental. Ou seja, Deus, ele é Elohim, ele é Yahvé, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Eterno, ele é o Onipotente, mas também ele é meu Pai. Eu posso chamar, né, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, de Pai, Francisco. E isso é, entenda, fantástico. Porque você pode dizer assim, Deus é meu Pai. E Cristo, ele é bem enfático, que diz que nós se tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus. Então veja, essa perspectiva de paternidade na Bíblia é muito clara. É muito clara, Francisco. E essa paternidade espiritual, ela tem que projetar uma paternidade relacional. E Paulo, no seu relacionamento com seus discípulos, e eu quero ressaltar aqui com Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu filho. Ora, eu só chamo alguém de filho, Francisco, se eu tenho um relacionamento de paternidade com essa pessoa. Então, Paulo entendia que a perspectiva de paternidade, ele não chamava assim, meu discípulo, apenas meu servo, apenas meu cooperador, mas ele chegou num nível de intimidade, chamar os meus filhos na fé. Então, essa é a perspectiva de paternidade relacional e de paternidade na relação com Deus. Deus é meu Pai. Agora, como você falou, Francisco, tem um problema. Quando a imagem da paternidade é deturpada, eu tenho uma dificuldade de me relacionar com Deus como Pai. E aí você foi muito contundente ontem, eu gostei. Entende? Por isso que o diabo, né, no seu estratagema, ele colocou a família, Francisco, como alvo maior, como alvo primário. E ele ataca a figura do pai. Se você perceber nessa sociedade pós-moderna, nesses ataques satânicos em relação à família, ele deturpa a imagem do pai. E hoje,
a família, que era chamada família nuclear, papai, mamãe e sua prole, foi afetada. Hoje tem famílias de pais separados, hoje há inversões de valores. A mulher tendo o papel de pai, as mulheres sendo agora chefes de família. E outra coisa, viu, Francisco, que eu quero salientar. Às vezes, ele fere tanto a figura de pai, que os filhos, quando se casam, eles não têm identidade. Eles nunca tiveram pai. E às vezes eles não dão porque nunca tiveram. Eles perderam identidade, perderam referência. E aí você vê o grande índice de homossexualismo, o grande índice de revolta, o grande índice de crises existenciais, o grande índice, Francisco, de pessoas que têm dificuldade de respeitar autoridades. E aí eu coloco 4 tipos de autoridades, Francisco. Não sei se você vai concordar comigo. Eu chamo os 4 P's. Você tem que respeitar o seu pai, você tem que respeitar o seu pastor, ou para quem é católico, padre, né? Seu pároco. Você tem que respeitar a polícia e você tem que respeitar os professores. Você veja 4 áreas que estriba, não é, as áreas do ser humano. E se você prestar atenção, hoje só se respeita, estou falando no campo social, a polícia por causa da arma. Só por causa da arma. Se o policial, Francisco, ele não andar, não é, com poder de fogo ao seu lado, apenas pelo fardamento e pela autoridade que lhe foi delegada pelo Estado, as pessoas não obedecem. Pais, filhos não obedecem pais, alunos não obedecem professores, e eu fico muito triste quando ovelhas têm dificuldade de respeitar o seu pastor, porque não entende que pastor, além de ser uma figura de autoridade, é um pai espiritual que cuida dos filhos. Então, eu oro a Deus, Francisco, para que essa paternidade seja restaurada e cabe à igreja de Cristo, a igreja do Senhor, né? Que se relaciona com Deus como pai. E eu até digo, quando eu vou evangelizar, é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas acima de tudo, ele é meu pai. Por isso que a oração que Jesus nos ensinou, né, como é que eu vou chamar? O prelúdio da oração começa: Pai nosso que estais nos céus. E é essa perspectiva bíblica de restaurar uma faceta de Deus, que Deus é nosso Pai. Deus é Pai. Não é? E eu costumo dizer, Francisco, você sabe disso, que a gente atribui 2 coisas para Deus. Não é? A antropopatia e o antropomorfismo. Eu gosto dessas 2 expressões. Antropopatia, quando eu atribuo sentimentos a Deus. Deus chorou, o amor de Deus, é a forma que a criatura encontra para se relacionar com o seu Criador. E o antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. As mãos de Deus, os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Mas a melhor, Francisco, antropopatia que Jesus Cristo utiliza, que é lindo, é quando ele chama Pai Nosso. Pai Nosso, não meu Pai, mas Pai Nosso. E eu queria introduzir esse tema de paternidade falando de forma sintetizada, Francisco, que eu sei que você tem muito a acrescentar, a estribar nesse conhecimento sobre paternidade. É por aí mesmo. Eu gosto muito de começar, quando a gente vai falar de paternidade, olhando para... Desculpa, Francisco, desculpa, pastor Cleone, se não me falha a memória, eu estava tão empolgado, eu acho que ele entrou, saiu, eu não sei, mas manda um abraço para o pastor Cleone. Pastor Djalma, Gleiciane, tá? Todo esse pessoal aí que está conosco. Pastor Leandro também, um abraço, pastor Leandro. Deus abençoe. Muito bem. Então, na genealogia de Jesus, em Mateus, ele termina, né, ele começa dizendo que Jesus vem como filho de Davi, como sendo Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e assim sucessivamente. Né? E em Lucas, ele vai descrevendo a genealogia de Jesus até chegar em Adão.
E o versículo 38 de Lucas 3 diz que Cainã era filho de Enos, que era filho de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Né? Aí, dando a origem genealógica de Jesus como sendo filho, né, sendo homem, mas sendo filho de Deus. E aí, quando ele começa o seu ministério e se intitula Filho de Deus, né, através da oração que ele ensinou e através dos seus ensinamentos e das suas parábolas, os fariseus, eles então têm um choque considerável, porque a religiosidade ela não permite que nós possamos nos relacionar com Deus como sendo o nosso Pai. Há um tempo atrás eu participei de uma comunidade cristã e quando me deram a oportunidade para orar, foi um choque tremendo para aquela congregação. Porque eles conseguiam ver Deus de muitas formas. O onipotente, o eterno, o grande, o poderoso. E aí quando eu fui orar, e à medida que eu participava daquela comunidade e dirigia minhas orações ao Senhor e as pessoas ouviam, eles tinham um choque, e eu lembro que algumas vezes disseram quem ele pensa que é para tratar Deus nessa intimidade. Né? E a oração era simplesmente, Paizinho, como eu sempre oro, né? Paizinho, Pai de amor, meu Pai querido, Papai querido, Pai de amor, meu Pai. Né? E as pessoas começaram a tomar um choque. A religiosidade, ela leva a gente a buscar uma perfeição, tá? Que muitas vezes está muito longe de alcançar, e nos leva a relacionar com o Deus transcendente, mas não com o Deus imanente, com o Deus que está em cima no céu, mas não com o Deus que participa da história humana. Então Jesus vem para quebrar isso e para nos fazer filhos outra vez. Então, quando Deus criou o homem, não criou o homem para ser, digamos assim, um jardineiro, né? O colocou de fato no jardim, mas não fez o homem para ser um jardineiro, tá? Para ser um operário no planeta Terra, mas para ser o seu filho e para que houvesse um relacionamento de intimidade com esse filho. Fato é que todas as tardes Deus passeava com o homem pelo jardim até o dia em que o homem pecou. E pecando, se escondeu do seu pai, tá? E à medida que ele se escondeu do seu pai, então veio essa quebra de protocolo e o homem foi expulso do jardim e o relacionamento com Deus ficou quebrado. Mas olha que negócio interessante, porque o que levou o homem a perder esse relacionamento paterno com o Criador foi o pecado. E o pecado veio por indução de Satanás. Agora, olha que negócio interessante, porque lá no céu, Lúcifer, ele foi um querumbi ungido. É a única referência bíblica que nós temos para um ser celestial que recebeu uma unção de Deus. Ele foi ungido, tá? Só que, quando ele se rebela, ele é expulso. E para ele é criado o lago de fogo, para onde o bicho nunca morre, aonde o fogo nunca se apaga. O castigo, a escuridão eterna. Então ele vem para essa terra, tá? E aqui ele se depara com o projeto de Deus, que é uma família de muitos filhos, do qual o padrão é Jesus. E aí esse homem agora na terra passa a se relacionar com o seu pai. Não como o seu Senhor, como os anjos, não como o rei, o absoluto criador, mas como o seu pai. E aí Satanás entra em ação contra o projeto de Deus de ter uma grande família de filhos. E aí, olha que negócio interessante. Lá no céu, os anjos se rebelaram e foram expulsos e para eles não teve perdão. Se ele consegue levar o homem a cometer o mesmo deslize, esse projeto está acabado. E o homem perdido para sempre. Inferno, de cabeça para baixo, descendo de tobogã com tripa e tudo. Mas aí é onde entra a grande sabedoria, graça de mãe. Mas se esquece que, de fato,
A paternidade é essencial. O maior amor que tem é de um pai. Deus diz, não estou menosprezando as mães, né? Pastora Elisângela está conosco, Elisângela Moreno, nossa amiga. Seja bem-vinda aqui nessa live. Pode deixar aí o seu comentário junto com o pastor Charles Moreno, que é branco. Né? Então pode deixar o seu comentário, pode deixar aí as suas contribuições e será bênção aqui nessa live. Então, o homem então peca, né? E aí vem a sentença. Eu fico imaginando naquele instante Satanás de pé, né? Um pouquinho afastado, se roendo por dentro, esperando o momento da sentença do homem. E aí o Senhor diz, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O filho do homem viria para restaurar a comunhão do homem caído com o próprio Criador. E aí tem um negócio que eu acho fantástico nas Escrituras Sagradas. É que, embora Adão tenha sido formado do pó da terra, trabalhado com as próprias mãos do Criador, tendo na sua narina o sopro da vida, Jesus é o único filho unigênito, mas ele não é só o unigênito, ele é o primogênito. Então, ele é o unigênito porque foi o único gerado, e é o primogênito porque foi o primeiro. Logo nós teremos o segundo, o terceiro e todos nós. E aí, olha que negócio espetacular. João capítulo 1, versículo 12 vai nos dizer, ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que ele nos deu o espírito de adoção. Nós fomos adotados. E há uma lei antiga dentro do romanismo, dentro das leis romanas, que o apóstolo Paulo ele se apropria para dizer o tipo de filho que nós somos. E pastor Paulo, todas as vezes que eu penso nisso, eu fico maravilhado. Eu vou aqui falar das duas alegorias, dois momentos. Um, que era a lei romana. A outra, um episódio real, um fato. Diz que o filho, ele sem saber que tinha sido adotado. Quando ele chega de idade, ele está fazendo uma arrumação na casa dos pais e ele encontra os documentos da adoção. Esse menino entra em pânico. Uma família de 3 irmãos. Ele era o caçula, com 15 anos de idade. Ele então entra num desespero, num pranto sem igual. Chora, se lamenta, se revolta. Mamãe liga para o pai. Pai, vem para casa. Nosso filho caçula surtou. Ele descobriu que é adotado. Chega logo. E ele vem. E o filho está trancado no quarto já há algum tempo, não quer falar com ninguém. A família está toda reunida do lado de fora do quarto, naquela aflição. O que é que vai ser? E o pai diz, filho, abre a porta que eu quero falar com você. E ele diz, não me chame de filho porque eu não sou seu filho, eu sou adotado. E ele diz, filho, abre a porta que eu quero falar com você. E com uma certa relutância o filho abre a porta. O pai diz, vem cá, me dá um abraço. Me dá um abraço, filho. E ele diz, você não é meu pai, eu fui adotado. E aí ele diz, filho, olha para mim. Você é meu filho. Tudo bem, você é adotado, agora presta atenção. Seus 2 irmãos, Deus me deu. Eu não pude escolher. Eu não escolhi a cor dos olhos, eu não escolhi o formato do rosto, a cor da pele, o tipo de cabelo. Eu não pude escolher nada. Deus me deu, a gente recebeu, foi presente de Deus para nós. Nós os amamos porque eles são a herança do Senhor para nós. Mas você é diferente. Um dia eu entrei naquele orfanato, olhei para você, meus olhos brilharam quando lhe viram, e eu disse, este menino vai ser o meu filho. Eu lhe escolhi. Você é importante para mim porque eu escolhi você. E o filho olha e diz, pai, eu não havia pensado assim. E os 2 se abraçaram, e a família chegou, e todo mundo cercou aquele ninho de amor. Agora preste atenção, porque isso tem algo muito a ver com o que Paulo diz na questão da adoção. Eu, você, todos nós, todos os cristãos foram adotados.
Há pessoas que dizem, sem nunca ter conhecido Jesus, sem nunca ter experimentado a paternidade de Deus, dizer, todos são filhos de Deus. Concordo. Por criação, todos são filhos de Deus. Deus criou os anjos, criou o planeta Terra, criou a flor, criou a pedra, criou os animais, criou o ser humano, assim como Santos Dumont criou o avião e é o pai da aviação. Mas no sentido estreito da palavra. Só quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pode se declarar filho de Deus. Só quem experimentou a conversão, o nascimento na pessoa de Jesus, o novo nascimento na pessoa de Jesus, pode dizer com autenticidade, eu sou filho de Deus. E Paulo então toma a questão romana na questão da adoção. Digamos que um pai e adotou mais um. O mais velho, né, o mais novo antes do adotado, faz uma besteira e o pai o expulsa de casa. O encostado chega e diz, que é isso, pai? Pirou? Por causa de uma besteira dessa, e o pai diz, tá achando ruim, vá-se embora com ele. E isso acontece com os 10. Ele manda embora os 10. Mas tem um adotado. E esse adotado faz pior do que os 10. E ele continua lá dentro de casa. E todo mundo ao redor diz, olha, teus 10 filhos biológicos aprontaram contigo, você mandou eles embora por uma besteirinha. Esse teu filho adotivo fez pior do que todos eles. E você o mantém dentro da sua casa. Pois é, o filho adotivo não podia ser mandado embora. O bastardo podia, o filho legítimo podia, mas o adotado não podia. E Paulo, sabendo disso, diz que ele enviou o seu Espírito para nós, para, por adoção, nós podermos clamar, Abba, Pai. E aí nós precisamos entender a importância de nós nos sentirmos filhos, porque apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, ele não nos manda embora. Apesar de tudo, ele nos perdoa, zera a nossa conta, porque ele é o nosso Pai. Não significa que ele é conivente com os nossos erros. Não significa que ele passa a mão. Porque lá em Hebreus 12 vai dizer que o Pai corrige, ele castiga e repreende a todos quanto amam. E se alguém está sem disciplina, é porque já não é filho, é bastardo. Então Deus é um Deus paternal, Pai amoroso, que nos inseriu na sua família, para que dela nunca mais a gente saia. E ele nos convida todos os dias para um relacionamento íntimo com ele. Bem, é o que você falou, né? Eu tenho essa perspectiva de Deus como Pai, Francisco, porque, principalmente nas nossas orações, porque você chega para um irmão da igreja assim, fulano, você vai orar hoje a Deus, né? E aí, o que é que acontece? Quando a pessoa não tem um relacionamento com Deus, ele muda. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus em nome de Jesus. Ele tem um formalismo, sabe? Uma etiqueta, um protocolo, toda uma religiosidade. Ele fala palavras né? Eloquentes, né? Ele não entendeu que a oração, né? A devocional é uma relação do filho adotivo com o pai. Então não precisa ter protocolo, não precisa ter etiqueta, não precisa ter formalismo. Deus ouve a oração dos seus filhos, né? Você não vai falar com seu pai com protocolo, Francisco, com dogma denominacional. Eu me lembro que quando eu era pastor de Salem, né? Você conhece Salem? Eu tinha membros de 2 classes sociais e você estava lá na minha pós. Eu tinha uma famílias ricas e famílias pobres. E no meu aniversário, me lembro como se fosse hoje, Francisco, o irmão, sabe, chegou assim, disse, Pastor Paulo, quem o senhor gostaria que fizesse a oração para o senhor? E eu, de repente, Francisco, olhei e parece que deu aquele zoom espiritual, Francisco. Eu olhei para uma irmã bem paupérrima, mas de um coração muito piedoso, chamada Mônica. Tinha chovido, ela estava com um vestidinho, Francisco, bem simples. E eu disse, olha, quem vai orar por mim é Mônica.
E aí ele ficou perplexo, porque tinha coronel, tinha médicos, juízes nesse culto, e justamente Mônica, do borralho, né, do córrego da areia, de repente, de forma inusitada, eu escolhi ela. E ela veio trêmula, tremendo, pastor, que honra o Senhor me deu. Eu disse, não, Mônica, isso é importante para mim. E olha a oração dessa moça, Francisco. Ela orou assim, Senhor Jesus, Jesus, obrigado pela vida do pastor Paulo, Senhor. Ele é um bochechudo que o Senhor colocou aqui para nos abençoar. Ele visita o pobre, ele visita o rico. Obrigado, Jesus, por esse pastor sem frescura que o Senhor colocou aqui. Francisco, a assembleia da igreja, os diáconos foram para cima dela para dizer, não, pare. Não, calma. Deixa. Foi a oração mais sincera que eu ouvi em toda a minha vida. Foi a oração mais comovente que tocou. Por quê? Na simplicidade daquela moça, na ingenuidade dela, eu não vi protocolo, Francisco, eu não vi ritualismo, eu não vi etiqueta, eu vi a oração que sai de um coração contrito e quebrantado, no relacionamento pessoal, como Deus, o Senhor, é claro, tem que ter respeito a Deus, tem que ter temor a Deus, eu sempre peguei isso. No entanto, Francisco, o filho, quando se relaciona com o pai, é natural, flui. Quando se dobra o joelho diante de Deus e você tem consciência de que Deus é seu pai, sabe, Francisco? As lágrimas caem fácil. As palavras não saem da mente, mas saem do coração, Francisco. Você consegue passar horas na presença do seu pai, mas você não consegue passar 10 minutos na presença de um Deus religioso, dogmático, entendeu? Então, entender essa paternidade vai melhorar o teu relacionamento com Deus, a tua oração, sabe? Vai melhorar a tua comunhão com Deus, entendeu? Você vai entender Deus por outro prisma, não pela ótica, né, da religião, porque a religião coloca Deus no carrasco, Francisco. Coloca um Deus distante. A religião, que a etimologia da palavra é religare, religar o homem a Deus, pelo contrário, ela afasta o homem de Deus. Porque ela coloca regras. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer assim, regras sobre regras, legalismo, doutrina de homens. A doutrina bíblica é relacional com seu pai, Francisco. É verdade. Inclusive, tem um paralelo que alguns teólogos colocam na diferença entre aquele que se sente filho de Deus e aquele que se sente servo. Entre outras coisas, o servo ele trabalha incansavelmente. E quanto mais trabalha, mais procura ocupação e mais procura fazer. E muitas vezes faz o que Deus não mandou fazer. O filho, ele até trabalha. Mas a motivação do filho em trabalhar não é aparecer para ninguém, nem tampouco para o seu senhor, mas é agradar o coração do seu pai, porque ele vai fazer aquilo que vê o pai fazendo. Então, foi o que Jesus ensinou. Né? Jesus disse, olha, as obras que eu faço, elas não são meramente minhas. Eu, de mim mesmo, eu não faço nada, eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazer. Né? E nós estamos num tempo excepcional, em que é preciso entendermos o que Deus está fazendo, para nós nos juntarmos a Ele na sua obra e podermos, então, agradar o coração dele como filhos amados e fazer o que Ele está fazendo. Você sabe que fazer o que Deus não mandou, né? Já diz um amigo meu, o pastor Josenildo Miller, é tão catastrófico quanto não fazer o que Ele mandou. Então, tem gente querendo fazer por fazer, porque é servo, e o servo tem que servir, mas faz tanto, mas esquece o principal, que é a relação com o seu pai, que é o dono da obra. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O reino é nosso. Né? Quando o Senhor Jesus está ensinando em suas parábolas, entre outras coisas, ele diz, olha, vocês não precisam ficar atemorizados, vocês não precisam ficar preocupados com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir. O vosso Pai, Ele sabe que vocês
precisam dessas coisas. Ele Francisco, é um pai amoroso. Veja só, ele é um pai amoroso que é o nosso provedor. Ele não nos deixou aqui num acaso. E olha que negócio importante, nesses dias tem muita gente preocupada, porque a Annalise ainda não soltou o dinheiro do camarada, né? Os R$ 600 do abono. Tem gente que não está conseguindo, né, ter paz, dormir. Tem gente que está aflito, não sabe como é que vai ser amanhã. Mas, meu querido, se você é filho de Deus, você pode receber paz no seu coração hoje, porque a palavra do Senhor diz que Ele sabe das suas necessidades. Quando Jesus fala disso, Ele diz: filhinhos, olha, vocês ficam tranquilos, o vosso Pai Celestial, Ele sabe do que vocês necessitam. E aí Ele diz: olha para os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha para as aves de rapina, né? Para a gente entender o que é ave de rapina aqui na nossa terra, o urubu, né? Aquele animal que só come carniça. Nem mesmo os urubus ficam desapercebidos diante do Pai. E aí Jesus diz: se Ele cuida da erva, se Ele cuida da ave, quanto mais não vai cuidar de vocês? Num outro momento, Ele nos chama para essa questão paternal e diz: qual é de vocês que se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele fará bem àqueles que nos pedirem. Ele lhe dará o Espírito Santo. Uma coisa fenomenal nessa coisa de paternidade, de adoção do Pai para as nossas vidas, está no fato de que Ele nos adotou, é fato, né? Porque dentro da paternidade nós herdamos a questão genética, a questão emocional, né? A nossa personalidade, de uma certa forma, ela é moldada dentro do núcleo familiar e nós aprendemos com o exemplo que nós vemos, né? Apesar de sermos adotados, a palavra do Senhor diz que Ele envia o seu Espírito para nós e nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso é fantástico. Isso é para estourar, sabe, para jogar fora a tampa da chaleira. Nós somos adotados pelo Pai, é verdade, mas nós somos participantes da natureza divina. Verdade. Olha, todo mundo fala, já se prega sobre vários personagens da Bíblia, né? Se prega sobre Moisés, se prega sobre Elias, se prega sobre Paulo, Pedro, Tiago. Você já notou, Francisco, que pouco se prega de José? E que, para mim, José foi o homem mais espetacular da Bíblia. Porque José, Francisco, teve a honra, o privilégio, né? Ele foi escolhido a dedo para ser pai do Yeshua HaMashiach. Agora imagina comigo, Francisco, José orando com Deus. Senhor, amém, quero falar sobre o nosso filho aqui. Né? Então ele teve um papel primordial na vida de Jesus. Ele foi o pai de Jesus. Entenda? Então, e ele deixou um legado. Quer dizer, foi um homem fantástico. Para mim, José foi o homem mais honrado de toda a Bíblia, Francisco. Porque ele exerceu a figura paterna, né, no Deus encarnado na pessoa de Jesus. E se nós olharmos a importância dessa paternidade, Francisco, a gente olha para a genealogia de Jesus, um exemplo. Né? Os patriarcas, aqueles que fizeram parte da linhagem genealógica de Jesus. Né? Você vê ali pessoas interessantíssimas. Você vê ali Davi, você vê um homem que eu não queria, que para mim foi o pior homem da Bíblia, né? Manassés. Não preciso nem falar quem foi Manassés, que eu creio que você que está me acompanhando sabe. Manassés matou a esposa, queimou seus filhos, né, ao deus Moloque, e Manassés, ele tinha um detalhe, Francisco, que poucas pessoas tinham na Bíblia. Né? Todos cometeram maldade, pecados sobre pecados, mas Manassés tinha um detalhe, que era um diferencial. Diz o texto assim, e ele sentia prazer em provocar a ira de Deus. Quando eu li isso, Francisco, meu Deus do céu, ela tinha prazer em provocar a ira de Deus. No entanto, Francisco, ele faz parte
da árvore genealógica de Jesus. Entenda? Então, ele vai mostrando que, mesmo com as falhas, mesmo com os erros dos personagens, mas houve arrependimento, quebrantamento. Manassés se arrependeu quando ele foi escravizado pelo rei da Síria, que colocaram grilhões no seu nariz, e ali ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, e Deus restaura o ministério de Manassés. O que é que eu estou querendo dizer com isso, Francisco? Que às vezes, Francisco, os nossos pais podem ter cometido erros, falhas, mas que Deus não tirou esses personagens da sua árvore genealógica, nos dando uma lição, Francisco. Que o perdão, sabe, Francisco, o arrependimento, ele faz com que pessoas que, às vezes, exerceram autoridade paternal sobre nós possamos colocar essas pessoas na árvore genealógica da nossa existência, no retrato de família da nossa vida, através do perdão. Aleluia. Deixa eu mandar aqui um abraço para Rinaldo, lá de Casa Forte, não é isso? Rosilene, lá de Rio Doce, pastora Suelene e o pastor Joaquim, lá em Primavera, Lanes Van Braz, Michele e Josiane, da comunidade cristã Vida Plena, Álvaro Pimentel, lá do Rio de Janeiro, meu sobrinho, Sirlene Amorim, lá de Minas Gerais, minha amiga, Aninha, coisa boa, minha ovelha, lá no Alto da Bondade, agora eu nem sei por onde ela está, acho que está na cidade do Recife. Né? Deus abençoe todos vocês, é muito bom tê-los aqui conosco, durante esse período aí de distanciamento social, todas as noites às 10 horas nós temos esse tempo aqui e a gente tem falado muito sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, sobre libertação, cura, e tem sido um tempo precioso, um bate-bola com o pastor Paulo, com o pastor Vanderlei, com outros pastores, e depois, olha aí, a Aninha está lá em Tegipió, né? Mas não esteja pior não, esteja bem, viu? Esteja de primeira. E aí, depois esse vídeo fica lá no YouTube, tá? No canal. Ontem nós falamos, vamos ver se a gente chega a 100, passou de 100, agora o caminho é 200 inscritos no nosso canal. Vamos lá. Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês, é muito massa tê-los aqui conosco. Pode continuar, pastor Paulo. Oi? Pode continuar. Pronto, Francisco. Então, como a gente estava falando, eu entendo que chegou um tempo, Francisco. E detalhe, essa questão de paternidade, Francisco, é tão intensa que eu não sei se você percebeu que nessa quarentena que está tendo, não é por causa dessa pandemia, o índice de divórcio aumentou, Francisco. Eu estava vendo um estudo que os problemas entre casais se maximizaram. A agressão física, né, de marido com esposa e vice-versa tem aumentado. Famílias têm se degladiado dentro, Francisco, dentro de casa, porque não sabem conviver, né, juntos. E detalhe, por incrível que pareça, muitos pais evangélicos, eu estou falando disso da gente, não estão exercendo a paternidade espiritual dentro do seu lar. Não conseguem, Francisco. Não conseguem. Eu me lembro, Francisco, que eu, lá no Grau, né, quando eu estou dando, às vezes eu dou palestras motivacionais, Francisco, só brincadeira, nada de motivacional. Eu utilizo o evangelho para tocar na vida das pessoas, né? É uma forma que eu encontrei de evangelizar. E teve uma vez, Francisco, que na aula tal, eu vi que os meninos estavam cabisbaixos, tristes. Eu disse, olha, posso fazer uma motivacional com vocês? Eles podem. Eu falei sobre paternidade na sala, Francisco. Francisco, foi uma dízima periódica de meninos chorando, em lágrimas, em 5 minutos de palestra que eu dei. Meninos me abraçando, Francisco, dizendo assim, eu queria ter um pai que eu nunca tive. Eu sou órfão de pai vivo. Professor, a única pessoa que eu encontrei como referência na minha vida é o senhor. Professor, eu tenho um vazio. Eu não consigo
né, amar meu filho, porque eu não fui amado pelo meu pai. Eu não consigo dar o que eu nunca tive. Professor, me ajude. Teve um, Francisco, que foi mais extremo. Chegou para mim e disse, eu odeio meu pai, professor. Eu não suporto meu pai. Ele bate na minha mãe. Eu não aguento mais. Então eu fiquei pensando, Francisco, comigo, e você que está me escutando aí agora, Francisco, o grau de consequência nefasta de toxinas emocionais, espirituais, de cativeiro de alma, só nessa questão de paternidade. Meu Deus do céu. É verdade. Vou mandar aqui um abraço para o meu brother, pastor Fábio Lins, lá da Primeira Igreja Batista do Recife. Também para a comunidade cristã Vida Plena conosco. É muito bom tê-los aqui. Deus muito vos abençoe. Pastor Paulo, 1 João, a gente já está chegando no finalzinho. Né? 1 João, capítulo 2 e capítulo 3, diz o seguinte: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esse é um tempo de nós revermos o nosso status, né? Nós temos falado muito de sermos discípulos, de sermos crentes, de sermos servos, mas a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que até a própria natureza aguarda com gemidos pela manifestação dos filhos de Deus. Oh, amados, é tempo de se levantarem os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são os pacificadores, aqueles que amam a justiça, aqueles que eles não olham para Deus como o carrasco, mas como um pai amoroso que quer salvar todo e qualquer vil pecador. Sabe, pastor Paulo, a gente está chegando no final dessa live, e existem algumas coisas que se repetem na vida da gente como padrão de comportamento. Algumas situações que acontecem. Hoje, teve um incidente aqui na rua. Né? Um camarada foi lá e tentou arrombar um carro. A população viu, foi atrás, aquele negócio todo. E quando eu me vi, eu já estava lá com o rapaz. O pessoal querendo linchar o cara. E quando já tinha acalmado tudo, inclusive no ambiente escuro, eu botei a lanterna voltada para mim e disse, gente, é o seguinte, olha para mim. Ninguém vai tocar nesse rapaz. Graças a Deus as pessoas esfriaram os ânimos. E quando estava tudo calmo, eu fiquei pensando, meu Deus, olha onde eu estou de novo. Com um bandido deitado nos meus pés e eu impedindo a população de lixar. Como é que pode um negócio desse? E aí eu lembrei que a Bíblia diz que são bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente tem gente para querer justiça com as próprias mãos, para incendiar, para fazer uma guerra. Mas é tempo dos verdadeiros filhos de Deus se levantarem em santidade, em pureza, em harmonia, em amor. Não sendo conivente com o erro. Tá? Porque tem muita gente aí criticando os crentes, dizendo, mas Deus é amor. Não esqueça, o Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça. Tá? O Deus que perdoa os pecados é o mesmo Deus que pune o pecado. Mas o que ele quer com o ser humano é tratá-lo como filho amado, filho querido. Aquela palavra que ele diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando Deus olha para o Senhor Jesus Cristo e diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, ele quer dizer a mesma coisa para cada ser humano arrependido, que vem a ele, sabendo que é pecador, sabendo que tem os seus defeitos, mas lembrando que ele é um pai amoroso, um pai perdoador, um pai bondoso, que quer sempre o melhor dos seus filhos. E eu louvo a Deus, porque nós conhecemos o amor do Pai. Paulo, ele ora dizendo
que quer que nós conheçamos a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. E quem dera nós não só conhecêssemos o amor do Pai, mas o nosso relacionamento com Ele encha o nosso coração ao ponto de nós podermos amar como Ele ama e olhar para o pecador cheio de ternura, cheio de amor, cheio de misericórdia e fazê-lo conhecer a grandeza do amor de Deus expressa em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Eu e você, Paulo, não daríamos os nossos filhos para morrer, seja por quem fosse. Não daríamos. Mas Deus, ele deu o seu filho. Isso é prova inequívoca de amor. Porque ele deu o seu filho por nós, quando nenhum de nós merecíamos. E Paulo então vai dizer, se ele nos amou naquela condição, quanto mais agora não vai dar para a gente todas as coisas, quem é que pode nos separar do amor de Deus? A morte, a vida, anjos, potestades, coisas do presente, coisas do porvir. Eu estou certo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. O Paulo termina orando e dando a bênção apostólica. Lembrando, você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, convida alguém para assistir essa live todas as noites, às 10 horas da noite, 22 horas, e depois lá no canal, no YouTube. Você procura lá Pastor Francisco Raimundo Filho e vai aparecer todas as lives que a gente tem ministrado aqui para a glória do nome do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa revelação chegou. Pai, restaura a paternidade que fora perdida. Que o nosso relacionamento, Pai, contigo entre num nível, Pai, de pai e filho, sem protocolo, sem etiqueta, Pai. Que possamos nos relacionar contigo sem, meu Pai, a muleta da religiosidade, mas o carinho e amor de pai se relacionando com filhos. Meu Pai, nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Que a Jesus. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra e sobre você que confirma dizendo amém, amém, amém. Sabe que eu estou com saudade de dizer não saia sem dar pelo menos uns 10 abraços? Eita.